Meus amigos, o presidente da República, Jair Bolsonaro, negacionista que não respeita a vida nem a ciência, foi humilhado e com razão por conta da nota emitida pelo presidente diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres. Eu vou falar sobre ela, porque realmente tem muitos pontos importantes ali e uma reflexão final, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações, se gostar do vídeo, deixa o like, compartilha. Olha, é muito importante que a gente divulgue isso que está acontecendo, que Bolsonaro vai perdendo, enfim, apoios aqui e ali, e as pessoas precisam tomar consciência da gravidade que é ter alguém como ele na presidência da República, e as instituições precisam responder à altura, como responderam através de Barra Torres neste dia 8. Bom, e antes de falar aqui da nota e comentar alguns pontos dela, eu senti vergonha alheia, né? Juro que eu fui lendo aquilo e, primeiro, me senti representado por tudo que foi dito ali. E segundo, eu tentava imaginar a cara do Bolsonaro lendo isso. Até quando eu parei para gravar esse vídeo, Bolsonaro não respondeu, os filhos dele também todos caladinhos, vários apoiadores desses mais radicais estavam silenciosos quanto à nota de Barra Torres, né? E por que o Barra Torres fez essa nota? Porque em uma entrevista à TV Nordeste, na quinta-feira, dia 6, Bolsonaro minimizou o número de mortes de crianças pela Covid-19 e colocou em dúvida a honestidade dos profissionais da Anvisa por terem aprovado a vacinação infantil contra a Covid. Abre aspas para o Bolsonaro. Você vai vacinar o teu filho contra algo que o jovem por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero? O que está por trás disso? Qual o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual o interesse das pessoas taradas por vacina? Declarou então Bolsonaro na entrevista. E uma informação que eu consegui aqui é que até o dia 29 de novembro, 558 crianças de 5 a 11 anos, a mesma idade que foi liberada aqui pela Anvisa, morreram por conta da Covid. Ou seja, nós temos hoje 558 pais que certamente gostariam que os seus filhos tivessem tomado a vacina e agora estivessem aqui, enfim, vivos e protegidos. Então eu vou comentar a nota trecho por trecho, mas de antemão reforço, parabenizo o Barra Torres, porque assim, as instituições não podem mais aguentar caladas os ataques de Bolsonaro. Então que isso aqui sirva de exemplo para outros. E a nota diz o seguinte: em relação ao recente questionamento do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, quanto à vacinação de crianças de 5 a 11 anos, no qual pergunta qual o interesse da Anvisa por trás disso aí, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, responde: Senhor presidente, como oficial general da Marinha do Brasil, servi ao meu país por 32 anos. Pautei minha vida pessoal em austeridade e honra. Honra a minha família, que com dificuldades de todo tipo permitiram que eu tivesse acesso à melhor educação possível, para o único filho de uma auxiliar de enfermagem e um ferroviário. Como médico, senhor presidente, procurei manter a razão à frente do sentimento, mas sofri a cada perda, lamentei cada fracasso e fiz questão de ser eu mesmo o portador das piores notícias quando a morte tomou de mim um paciente. Bom, aqui vamos fazer uma pequena pausa. Ele reforça, ele é oficial general da Marinha, Bolsonaro um capitão da reserva. Ele serviu o Brasil por 32 anos. Bolsonaro, no exército, vale lembrar, queria explodir bombas no Rio de Janeiro. Foi preso, sofreu um processo interno e só não foi expulso porque muita gente diz aí que o seu julgamento foi bem camarada, né? Assim, aliviaram bastante para o Bolsonaro, que em seguida virou vereador e desde o fim dos anos 80 recebe uma grana boa como capitão da reserva. Se tornou depois um deputado insignificante, não servindo ao país, mas se servindo do Estado que ele hoje ajuda a depredar. E o Barra Torres reforça, médico, e Bolsonaro não entende nada de medicina. E aqui o Barra Torres demonstra ter sofrido com cada morte, diferente de Bolsonaro, que, repito aqui, 558 crianças até o final de novembro. Mas vamos voltar aqui para a nota dele. Como cristão, senhor presidente, busquei cumprir os mandamentos, mesmo tendo eu abraçado a carreira das armas. Nunca levantei falso testemunho. Bom, isso aqui eu acho que tá autoexplicativo. Eu nem vou me alongar nessa parte. Que vergonha, hein, Bolsonaro? Disse mais: vou morrer sem conhecer riqueza, senhor presidente, mas vou morrer digno. Nunca me apropriei do que não fosse meu e nem pretendo fazer isso à frente da Anvisa.
Prezo muito os valores morais que meus pais praticaram e que, pelo exemplo deles, eu pude somar ao meu caráter. Bom, aqui falando de exemplo dos pais, né? Não sei se foi uma cutucada no exemplo que Bolsonaro acaba sendo para os seus filhos. E quando ele fala, nunca me apropriei ao que não fosse meu, isso aqui tudo no mesmo parágrafo, vale lembrar que Bolsonaro tem fortes acusações recaindo sobre ele em relação às famosas rachadinhas, peculatos, que é pegar dinheiro público. Enfim, ele colocava lá o que muitos acusam, funcionários fantasmas que nem iam a Brasília, as pessoas nem sabiam quem eram, mas todo mês lá, né, o nosso bolso pagava para que as pessoas não trabalhassem. Bolsonaro depois, segundo apontam, pegava o dinheiro dessas pessoas e colocava onde? No bolso dele. Então isso aqui me parece que foi sim uma cutucada, mas de maneira muito sutil e respeitosa. Disse mais o Barra Torres: se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não perca tempo nem prevarique. Senhor presidente, determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa, aliás, sobre qualquer um que trabalhe hoje na Anvisa, que com orgulho eu tenho o privilégio de integrar. Nossa, que vergonha, hein, Bolsonaro? Meu Deus do céu. E aí, meus amigos, vem a parte final. Disse ele: agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda e pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate. Bom, eu acho que a gente pode esperar sentado que Bolsonaro, orgulhoso que é, certamente não vai se retratar. É mais fácil ele simplesmente ignorar, fazer de conta que nem viu essa nota aqui do Barra Torres. E conclui ele dizendo: estamos combatendo o mesmo inimigo e ainda há muita guerra pela frente. Só que aqui vale lembrar um detalhe, Barra Torres. Bolsonaro me parece que está do lado do inimigo. Me parece que ele é alguém que atua para ajudar o vírus a, enfim, causar mais tragédias, mais mortes, que não é possível. Bolsonaro o tempo inteiro atuou contra a vacina, contra a máscara, contra o distanciamento social, enfim, divulgou tratamentos ineficazes para a questão da Covid. Então Bolsonaro, negacionista da ciência, ele atua a favor do inimigo, que o Barra Torres, sim, esse faz o combate que deve ser feito, como muitos outros que são da área, que respeitam de fato a ciência. E para finalizar, disse: rever uma fala ou um ato errado não diminuirá o senhor em nada, muito pelo contrário. E assina Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, contra-almirante RM1, médico marinha do Brasil. E agora, bolsonaristas, vão chamar o Barra Torres de comunista também? Porque o critério para essa turma, né, para ser comunista é o seguinte: criticou o mito, virou comunista. Esse povo não faz ideia do que é comunismo. Olha, eu não sou comunista não, mas para eles, né, que nunca leram um livro sobre comunismo, a Rede Globo é comunista, é o fim da picada. Essa turma não pode ver uma vergonha que quer passar. E eles precisam ter vergonha na cara e largar de negar a ciência. O negacionismo mata. Essa ladainha sobre vacina vai até quando? Porque no momento que começou a vacinação dos adultos, era a mesma desculpa esfarrapada de agora. Ah não, porque o efeito da vacina pode ser pior do que o do vírus. E a gente está vendo aqui hoje uma vida praticamente normal, muitas pessoas convivendo sem máscara, sem isolamento e com as mortes bem menores do que quando nós não tínhamos a vacinação e tentava-se fazer um isolamento mesmo que meia boca, as pessoas respeitavam mais, enfim. Por que as mortes agora são menores do que antes? Por conta da vacina, que estes mesmos criticaram e levantaram suspeitas lá atrás e alguns levantam até hoje. E bolsonaristas que vierem até aqui, que tiverem a paciência de me ouvir, coloquem a mão na consciência. Será que a vida de vocês melhorou, né, desde que Bolsonaro assumiu? E não é só culpa da pandemia, não. Tem muito país aí que está numa situação bem melhor e saindo mais fortalecida da pandemia, porque ela acaba abrindo possibilidades para que o governo implemente políticas públicas, faça reformas de fato importantes, coisa que esse governo não fez. Aí eu fui questionar esses dias com um amigo meu bolsonarista e me falou assim: ah não, William, mas é porque esse governo aí inaugura ponte, esse governo aí asfalta estrada. Olha, o que é isso? Primeiro assim, que todo governo inaugura ponte, asfalta estrada. E supondo que esse governo estivesse de fato impecável nessa parte de ponte, de viaduto e de estrada, mas vamos olhar a economia, a questão da saúde, da educação, o desrespeito que Bolsonaro tem pela vida, pelas instituições. Bolsonaro não é patriota como diz, porque para ser patriota não basta abraçar uma bandeira, né, e colocar um emojizinho da bandeira lá no Twitter, no Facebook,
ou postar eu sou patriota. Tem que amar o Brasil, amar e respeitar os brasileiros, e Bolsonaro não respeita. E antes que me chamem de petista, de lulista, pera lá, eu não sou nenhuma coisa nem outra. E eu acho um erro a gente achar que porque criticou o Lula é bolsonarista ou fascista. Criticou Bolsonaro é petista, é lulista, é comunista. Não, não. Vamos sair dessa de achar que no Brasil só tem duas opções. Né? Nós estamos em ano de eleição. Em 2018, muita gente votou, pelo menos tiramos o PT. Tem muita gente agora indo para as urnas, votando no Lula, para dizer, pelo menos vamos tirar Bolsonaro. E eu tenho dito sempre aqui no canal, de pelo menos em pelo menos o Brasil vai se afundando. Nós temos 9 meses, não para votar no menos pior, não para dizer pelo menos tiramos esse, mas para votar no melhor candidato, nas melhores propostas, nas melhores ideias. É a partir desse tipo de voto que nós vamos, de fato, transformar o Brasil. Enquanto isso, vamos aguentando o Bolsonaro, na minha opinião e na de muitos, o pior presidente que esse país já teve. Meus amigos, então é isso, eu fico por aqui. Compartilhe esse vídeo, mesmo que seja com aquele amigo seu bolsonarista. É necessário a gente fazer essa luta, essa boa luta, esse bom combate a favor da vida, a favor da ciência, da democracia e das instituições. Eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!